Olá, meus amigos. Então, vamos falar de vida interior. Eu resolvi fazer este tema desse vídeo e colocar em 7 pequenas lições, não como algo sobre método de vida interior, porque vida interior não se trata de método, se trata de entrega. E vida interior parte de algo da própria pessoa, né? De uma vontade, de um desejo e, mais do que tudo, de um cansaço de uma vida exterior a qual tem sido construída, certo? Então, antes de falar de vida interior, temos que entender o pressuposto de vida interior, né? Então, a gente costuma classificar, né, a vida interior e vida exterior. A gente acha que uma é uma coisa e outra é outra coisa, né? Quando, na verdade, uma reflete a outra. Então, tudo que estamos vivendo hoje aqui fora é reflexo do que tem dentro de nossas vidas internas. Foi uma construção interna até aqui que nos levou a essas situações e vivermos do jeito em que estamos vivendo hoje. Então, como você veio parar nesse vídeo, é porque algo despertou dentro de você que pode ser que você não esteja satisfeito, na maioria das vezes, com o fora, como a sua vida tem sido fora. E você quer fazer um caminho oposto, né? Para dentro, para desenvolver essa vida interior, né? Então, esse desenvolver uma vida interior é mais ou menos desenvolver uma vida exterior, né? Que a partir do momento que você vai desenvolvendo uma vida interior, ela consequentemente vai se desenvolver fora, né? Citando aqui a lei universal, uma das leis universais de Hermes Trismegistus, que fala da lei da correspondência, que assim como dentro é fora, assim como em cima é abaixo, né? Então, antes de começar em si os pequenos passos ou lições para desenvolver uma vida interior, há de se fazer uma pequena reflexão, né? Logo que eu começar a desenvolver uma vida interior oposta ao que eu tenho vivido hoje, essa vida interior, se eu parto do pressuposto de assim como é dentro é fora, ela vai refletir aqui fora. Então, como eu vou fazer um caminho mais ou menos oposto, porque não faz sentido eu levar para dentro o que eu já estou vivendo fora, uma vez que o que é fora é reflexo do que tá dentro. Então, a gente, na verdade, está fazendo um movimento para mudar aquilo que eu estou insatisfeita. Então, a reflexão é: se eu sei que a partir do momento em que eu começar a desenvolver uma vida interior, e essa vida interior vai se refletir aqui fora, se eu estou disposto ou disposta a mudar, a mexer, a desestabilizar, a desconstruir certas coisas que eu tenho na minha vida. Porque, consequentemente, a partir do momento do desenvolvimento, num sentido oposto,
sua vida, consequentemente, vai se desenvolver fora naquele mesmo sentido do dentro. Então, quero mexer nessas relações, estou disposto a desestabilizar aquilo que eu considero estável, estou disposto a mexer nas bases de uma construção, de um círculo de amizade que eu tenho, nas minhas bases familiares, porque a vida dentro também vai fazer com que você tenha outras prioridades. Então, há de se fazer essa reflexão. Então, pare por um momento, reflita antes de começar a assistir o vídeo, antes de começar a se interagir das lições para o desenvolvimento de uma vida interior. Porque uma vez que você começa a desenvolver de fato essa vida interior, quando ela é desenvolvida de uma forma verdadeira, ela mexe e ela modifica a nossa estrutura. E uma vez que você modifica essa estrutura, provavelmente ela não mais retornará como antes, quando ela é verdadeira. Então, é interessante que se faça essa reflexão, certo? E se você chegar a uma conclusão de que, olha, nisso aqui, não que essa vida interior vai mexer em tudo, lógico, que aquilo que a gente quer que permaneça, vai permanecer. Aquilo que a gente quer que mude, vai mudar. Mas existem coisas que são atreladas a outras, né? Então, mexe em toda uma cadeia que se construiu, né? E se entrelaçou nessas bases que foram construídas até hoje, certo? Então, quando você faz um movimento dentro, inevitavelmente você vai se desvincular em termos energéticos, vibracionais, do que você tem hoje. E aí pode ser que esses vínculos não sejam mais compatíveis, mas se você refletiu e disse sim, eu estou cansada, sim, eu estou disposta a desenvolver uma vida interior porque eu quero ser feliz, eu quero viver uma vida abundante, eu quero ter uma paz de espírito que eu não tenho porque eu me sinto o tempo inteiro ansioso, angustiado. E se você disser que, olha, realmente isso vai mexer, eu acho que não é o meu momento, tá tudo certo também. Então, existe um tempo para cada coisa, existe um tempo para cada pessoa, cada um no seu tempo e tá tudo certo. E se você realmente quer continuar, continuemos. Então, vamos aos passos, né? Algumas lições, segundo o que eu percebi, segundo o que eu aplico em minha própria vida. Então, aqui, longe de mim trazer uma verdade absoluta ou modificar ou trazer aqui algo que não seja aplicável na própria vida. Tudo é possível aplicar e é apenas a minha observação e o que eu achei que melhor pôde, com mais facilidade, se entender e dessa forma aplicar. Então vamos lá, né? O primeiro passo, né? Como eu já disse, né? O passo 1 é realmente estarmos dispostos, estarmos cansados da vida exterior em que construímos, porque sim, nós construímos essa vida exterior que nós temos. Então, tudo aquilo que não está da forma em que queremos que esteja, fomos nós que construímos. Nós construímos a nossa vida.
tá? Então, quando você parte de um pressuposto que você é o próprio autor da sua vida, você puxa para si a responsabilidade e o poder de mudar. E sai da posição de vítima, né? Ou seja, não, isso aqui não foi eu, isso aqui eu não queria, mas teve, mas... Então, de alguma forma, contribuímos para que o nosso estado atual de vida fosse construído. De fato, construímos grande parte disso, né? A não ser por outras situações em que essas situações são um pouco mais delicadas, que a gente pode fazer um vídeo depois, que são as influências externas, né, que a gente recebe desde muito cedo. Mas quando vamos desenvolvendo, né, nós vamos criando então com aquilo o nosso sistema básico de vida, certo? Então a gente tem que estar bem desiludido, bem cansado disso tudo, para a gente poder começar, né? Esse é o primeiro passo, o cansaço, né? Eu tenho que estar assim, bem desencantado, né? Como se fosse eu tivesse arrumado um namorado e eu dissesse depois de um tempo e visse, não era bem o que eu queria, tô desencantada. É mais ou menos esse sentimento, sabe, de cansaço. Isso não me cabe, isso aqui não é para mim. É mais ou menos assim. Então, esse desencantamento é a primeira lição, o primeiro passo, certo? O segundo passo, né, é você começar a criar um ambiente silencioso, uma parte do seu dia em que você possa se encontrar consigo mesmo, num ambiente onde só tenha você e você mesmo. Então é um ambiente mais de solitude, solidão. Solitude é diferente de solidão, mas para que se entenda, é onde que você fique sozinho com você mesmo. Este momento é imprescindível, porque a partir deste momento de silêncio e solidão, é a hora em que nós vamos nos encontrar para escutar os barulhos. Parece paradoxal, mas esses barulhos que eu me refiro são os barulhos da nossa mente. A nossa mente tagarela, que se retroalimenta dia após dia dos mesmos pensamentos, das mesmas emoções, e eles vão se retroalimentando. Pensamentos, emoções, pensamentos, emoções, pensamentos, emoções. Então, é um período em que você se vê ali sozinho, só com você mesmo, e você se entrega a esses pensamentos, sentimentos, para poder escutá-los. Simplesmente ou sente, coloque uma música relaxante, de preferência uma música que não tenha letra, porque geralmente as letras das músicas são sugestivas e a gente não quer sugestões nesse momento. Nós queremos imparcialidade, porque nós queremos nos auto-observar. Então, se encontre nesses momentos sozinhos, onde você se observa os seus pensamentos e emoções, aquilo que está vindo ali, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, certo? Nesse período, seria interessante também e muito importante ter um caderno onde você vai anotar sobre a própria vida.
sobre o que você construiu até agora. E quando você vai contando essas histórias sobre a sua própria vida, do que você construiu, inevitavelmente vão vir emoções carregadas disso. Então anote essas emoções de vermelho, as emoções ruins que você sentir, anote de vermelho. As emoções boas, anote de verde, mas anote, risque. Se você quiser chorar ali naquele momento, você chora, mas é imprescindível que você tenha total sinceridade com você mesmo. Não tente justificar aqueles pensamentos, emoções que vi, apenas anote. Coloque uma música só de um toquezinho relaxante, vai anotando ali toda a sua história, tudo que você lembrar do começo ao fim. Esse período vão durar dias, tá? Até que você consiga lembrar de tudo. E depois que você lembrar de tudo isso, você continue anotando aqueles sentimentos, emoções que vierem quando você se sentir ali, quando você se colocar ali sozinho, com você mesmo, e você se entregar. Não julgue, você é só o observador imparcial. Você sai e observa. Não julgue, apenas anote. Essas anotações vão ser muito importantes para você lá na frente. Porque quando você estiver em um outro estágio, você vai precisar dessas anotações. Porque você vai descobrir o porquê que você age e reage da forma que é. E essas ação, reação, emoção é o que tem construído a minha e a sua vida nos dias atuais. E provavelmente é isso que tem nos incomodado. E é isso que queremos mudar, fazendo um caminho interno. Então, esta vida interior, ela é um modus operandi contínuo. Todos os dias um pouquinho, no dia que não der ok, mas sempre tem que ser de forma construtiva dentro e de forma a desconstruir fora. Então, muitas coisas vão vir neste momento, certo? Então, este momento aqui você vai observar que existem certos gatilhos, que as emoções e sentimentos e pensamentos são os mesmos o tempo inteiro. Então, a nossa mente tagarela diz as mesmas coisas todos os dias, o tempo inteiro. E nós só reagimos a isso o tempo inteiro, de forma inconsciente, óbvio, certo? Então, como eu disse, anote tudo, né? Essa é a fase da autoobservação e do autoestudo, né? Esse é o passo 2, que esse passo vai durar dias, anos. É uma construção de forma contínua, um dia, mais outro dia. Quantos anos você tem construído a sua vida atual? Eu tenho 42, certo? Então, quanto tempo vai levar para eu virar a chave, para eu fazer o caminho inverso, para eu começar a desconstruir fora e começar a construir dentro para que esse dentro reflita fora? Então, é um caminho de formiguinha, um dia após um outro, certo? Bom, o passo 3, certo? Vamos ver aqui. Eu já disse, o passo 3, eu me antecipei. Música. Sempre ouça, nesses momentos, músicas que acalmem, de preferência que não tenha letras. Como eu disse,
as letras são sugestivas e nós não queremos sugestões nesse momento, nós queremos imparcialidade, porque é um momento de autoestudo, autoobservação. Pelo menos neste momento, por enquanto, neste momento, procure por apenas toques, certo? Relaxantes, toques que deixam você mais à vontade, certo? Então, o passo 4, a lição 4 para um desenvolvimento de uma vida interior. Não sei se você tem o hábito da leitura, mas é muito interessante nos ocupar a mente, porque a mente ela costuma querer vagar por aí em coisas daqui de fora, que lhes são familiares, querem tirar o nosso foco daqui de dentro para fora, certo? Então é interessante que você procure livros para ocupar a sua mente de coisas que agreguem e que te levem para o foco, para o caminho interno. Então não faz sentido, é contraditório eu me envolver de forma contínua aqui fora, sendo que eu quero fazer um movimento para dentro. Então, uma boa leitura, né, geralmente uma leitura de temas mais profundos ou temas em que você se interesse, mas que tem a ver com o caminho interno. Então, se você é religioso, leia os livros da sua religião. Se você não é religioso, procure um livro mais profundo, um livro, até mesmo um livro de poemas, um livro que te leve para dentro, para reflexões, para uma vida mais interna, né? Temos que ser coerentes. Se estamos buscando um caminho dentro, este caminho não encontramos ele fora. Então, tudo aquilo que nos tire do nosso foco, nós temos que evitar. Então, o livro, ele dá aquela ocupada, ele ocupa a nossa mente, de forma que a gente esquece um pouco fora, certo? Então, evite assuntos frívolos, fofocas, né? Então, tudo o que te tira o foco, certo? Então, o passo 5, certo? É pare de reclamar. Quanto mais nós reclamamos, mais do mesmo nós atraímos, porque nós tiramos o foco do interno e colocamos o foco no externo, naquilo que não temos, naquilo que julgamos, naquilo que precisamos, naquilo que nós acreditamos que não merecemos. Todo o teu foco, ele é para fora. Então, não reclame. Parta de um pressuposto que toda a nossa vida, tudo aqui coopera para o nosso bem. Porque o grande problema são os nossos pressupostos. Quando a gente acredita que tem sempre alguém puxando o nosso tapete, que o governo, que a política, que a saúde, então nós colocamos o poder sempre no outro. Quando a gente parte de um princípio ou de um pressuposto que a minha vida eu construo e que tudo coopera para o meu bem, eu começo a agradecer até mesmo pelo aquilo que eu não recebi, porque será? Eu estava preparada para isso? Será que era o momento certo para eu receber aquilo? Então eu começo a agradecer. E quando você agradece, você entra mais para dentro, você internaliza mais a sua vida. E você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Uma vez Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus,
todo o seu corpo será mal. Então, se eu reclamo, os meus olhos são maus. Então, tudo que eu ver será como eu sinto. Se os meus olhos forem bons, tudo que eu perceber será como eu sinto, certo? Então comece a agradecer. Vire a chave do seu pressuposto. Parta de um pressuposto mais elevado, de que tudo coopera para o meu bem. E se tudo coopera para o meu bem, até mesmo uma dor é benéfica para mim. Eu vou só te fazer uma pequena reflexão. Pensa bem. Se alguém chegasse para você com grande poder e dissesse, olha, ok, vou te dar uma nova oportunidade. Você vai voltar lá para trás, lá para sua infância. E você vai ter a oportunidade de viver agora de novo, desde os seus, 4 anos. Mas tudo que você absorveu de inteligência, de capacidade, de tudo também será apagado de você. Você vai esquecer tudo. E aí? Então, se eu parto de um pressuposto de que tudo coopera para o meu bem, até mesmo uma dor, ela me ensina. Um sofrimento, ele me ensina. Certo? Então, agradeça. Agradeça, tá bom? Vamos lá então para o sexto passo. Sexto passo. Evite pensamentos negativos de medo ou escassez. Porque o pensamento negativo do medo, da escassez, ele só te leva para fora. Ele traz uma certa ansiedade. Porque o que é o pensamento do medo, que é atrelado à ansiedade? É quando nós nos firmamos no passado ou no futuro, isso te dá medo. Porque eu tenho medo de repetir os erros do passado, ou eu tenho medo sempre no futuro. Eu tenho medo no futuro de cometer os mesmos erros do passado. Eu tenho medo no futuro de que alguém me faça mal como fez antes. Eu tenho medo no futuro de passar fome como eu passei antes. Eu tenho medo no futuro, então tudo é agarrado ao que não tem substância. Porque o passado já passou e o futuro ainda não aconteceu. Então, o medo e a ansiedade, que caminham juntas, são firmadas em bases totalmente ilusórias, sem bases sólidas, em areia. A vida da gente está acontecendo agora. A sua vida está acontecendo agora. A minha está acontecendo agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. A sua vida vai estar acontecendo no momento em que você estiver assistindo. Quando você estiver assistindo esse vídeo, a minha vida já passou. Certo? Então, tudo que está acontecendo agora, a gente só pode fazer alguma coisa agora. Então, neste momento, agora, a gente não tem o porquê ter medo, porque a nossa vida é só o que temos, é o agora. O passado passou e o futuro ainda não existe. Então, o agora é o que existe. Então, o medo é ilusório. A ansiedade também é um gatilho ilusório, certo? Então, evite isso. Noticiários de televisão que só falem de desgraças, que lembrem o quanto o mundo está muito louco, em que as pessoas
a maldade humana, isso não significa que a gente não possa se compadecer e ajudar. É ao contrário, quando nós fazemos um caminho para dentro, quanto mais dentro desse caminho nós entramos de forma altruísta, mais fora a gente se identifica com a dor do outro. A gente só não vai ser mais do mesmo, a gente só não pode contribuir sentimentalmente para aumentar o medo, a escassez, a guerra. Porque quando a gente se envolve nisso sentimentalmente, a gente aumenta isso. Então, como é que a gente faz quando está no escuro para sair da escuridão? A gente briga com a escuridão. Não, a gente levanta e acende a luz. É dessa forma que a gente luta contra a escuridão, levantando e acendendo a luz, fazendo o caminho oposto. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para a humanidade em geral, para si mesmo, para os nossos filhos, as nossas famílias, é ser uma pessoa melhor, fazer um caminho para dentro, porque a gente fortalece o núcleo da luz, que é um núcleo mais voltado para dentro. Quando a gente faz esse caminho, a gente fortalece a luz, a gente acende a luz. Aí a gente começa a fazer um movimento externo, de ajuda, de compaixão. Entende? É dessa forma. Agora vamos para o 7º e último passo, ou pequena lição, né? É o 7º passo, mas nem por isso é o menos importante, que é o soltar. Soltar. O soltar, sabe? É o soltar o nosso egocentrismo. Tudo que está fora é baseado em egocentrismo, ou seja, nós temos uma impressão que tudo gira em torno do nosso umbigo, que a nossa vontade tem que prevalecer, que só o nosso jeito de amar é certo, que só o nosso jeito de sentir é certo. Somos carregados de vaidade, de prepotência, somos carregados de arrogância. Não, eu não sou não. Todos nós somos duais. Temos tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Vai depender de onde nós nos inflamamos durante a nossa vida. Então, se você for bem sincero, sincera consigo mesmo, lembre-se, você está sozinha no quarto, ou naquele momento em que você está ali fazendo a anotação da própria vida, você vai perceber que em vários momentos nós agimos de forma arrogante, vaidosa, prepotente. E se nós não formos sinceros em reconhecer esses senhores e senhoras que são guardiões dos nossos portais da vida externa, a gente não tem como combatê-los, porque não existe como você combater um inimigo invisível. Agora, quando você os reconhece de forma humilde, quando você entende que em determinados pontos nós sim somos arrogantes, somos vaidosos, egoístas, aí você começa a encarar o inimigo de frente. E quando a gente começa a encarar o nosso inimigo de frente, ele fica meio desconcertado, você começa a desarmá-lo, você começa a enfraquecê-lo apenas com a luz que você bota nele, sem julgar e sem lutar, porque nós não temos forças para lutar contra esses inimigos. O que podemos fazer é
quando eles se apresentarem, nós nos colocarmos de pé diante dos portões das nossas vidas e dizer: eu tô te vendo. Quando fazemos isso, nós os desarmamos. E aí a gente começa a fazer o caminho inverso, para dentro. Começamos a substituir esses sentimentos negativos para um sentimento mais positivo, para dentro, né? Então, enquanto a gente não soltar as mãos dos nossos guardiões do mundo de fora, não encontraremos e daremos as nossas mãos para os nossos amigos de dentro, que é a compaixão, o amor, a felicidade, a paz que excede todo entendimento, a tolerância, tudo isso que são frutos de uma vida interior, né? Então, creio que fazendo esses pequenos passos que duram talvez uma vida toda, mas são passos que, se não forem feitos, não poderemos construir uma vida interior, que, consequentemente, vai refletir fora, na nossa vida exterior, certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, e complementos desse vídeo, né, desse vídeo vão existir no canal, né, quando as anotações que fazemos, que vamos usar lá na frente, nós vamos depois destrinchar sobre o porquê de certas coisas em que vivemos, sobre os padrões em que nos encontramos, né? Eu não vou aqui colocar, porque senão o vídeo fica muito grande, mas são pequenos passos, um de cada vez por vez, regado após dia, como se você estivesse plantando uma muda em uma terra que ainda é muito árida e que precisa ser trabalhada. Essa terra somos nós, e essa muda é a nossa vida interior. Então precisamos nos adubar, precisamos nos regar, precisamos descompactar a terra, porque senão as raízes não crescem. É um trabalho. E é um trabalho de construção e desconstrução ao mesmo tempo, certo? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, e eu compartilho enquanto aprendo. Até o próximo.